Olá meus amigões, e voltamos para mais um videozão muito especial nesse canal. E hoje eu vou mostrar, minha gente, como viviam os famosos antes de serem riquinhos, na época que eram pobrinhos. Vou mostrar a casa de alguns famosos quando eles eram pobres, minha gente. Infelizmente, muitos desses aí se esqueceram de onde vieram. Depois da vinheta, eu te conto tudo e fica aqui comigo. Minha gente, infelizmente a gente vive num país onde pessoas com talentos reais não são reconhecidas. Enquanto alguns trastes, minha gente, que só quer mostrar as partes, sabe? Rebolar na cara dos outros ou fazer uns funk horroroso, fica famoso e riquinho rapidinho. E muitos desses esquecem da origem humilde de onde vieram. Mas eu não vou esquecer não, eu vou mostrar a casa de alguns famosos, onde eles moravam antes da fama. Para começar o nosso vídeo, nós vamos falar da Paula Fernandes. Paula Fernandes já foi uma cantora de muita relevância no Brasil, minha gente. Mas só que a Paula Fernandes ultimamente tá apagada, esquecida, né? Eu já contei pra vocês uma história de quando eu fui no show da Paula Fernandes, né? Fui no show dela uma vez quando ela tava no auge, minha gente. E o show dela era após o show do grupo Pixote, que eu amava. Mas daí essa mulher sentou no balancinho e começou: pássaro de fogo. Aí, minha gente, foi saindo todo mundo do show. O povo começou a dormir, dar sono, sabe? No final do show, se tinha umas 20 pessoas, era muito. É, minha gente. E ela não deu muito certo por causa da arrogância, né? Vive sendo arrogante com todo mundo, nariz empinado, assim. Se acha a última bolachinha do pacote, né? Só que a Paula Fernandes, pouca gente sabe que ela teve uma origem humilde, bem humilde. A Paula, minha gente, nasceu em Sete Lagoas, Minas Gerais, num sítio na área rural mesmo, sabe? E a casinha dela, minha gente, era bem simplesinha, ó. Ela morava numa casinha de taipa que hoje já tá em degradação. Os bichinhos já estão comendo a casinha que ela morava, né? Só que ninguém fala que Paula morava numa casa dessa, visto que ela não tem humildade nenhuma. Hoje, ela mora num loft em São Paulo, sabe? Todo decorado, arrumado ao gosto dela. Mas a origem dela, minha gente, foi bem diferente. Ela morava nessa casinha aí. E hoje em dia, minha gente, do jeito que tá a carreira dela, que só faz show em festa junina, sabe? Rebolando vestidinho, dançando assim, que dá uma vergonha alheia assistir. Que eu não sei se aquilo é dívida de jogo, o que é aquilo. Mas a Paula morou ali e ela conseguiu sair dessa vidinha humilde que ela tinha. A próxima dessa lista é a MC Larissa, mais conhecida como a Anitona. A Anitta, minha gente, hoje tem uma carreira internacional. Mas, minha gente, vamos focar um pouquinho dessa carreira internacional dela. Minha gente, eu até fiz um vídeo para as outras plataformas de vídeo curto, sabe? Eu falei. A Anitta diz que tem uma carreira internacional, só que, minha gente, eu descobri que ela só tá fazendo show em boates desses países, umas casas de show bem risca-faca, sabe? Que cabe no máximo ali 2.500 pessoas. Aí, minha gente, eu fui tentar xeretar a Anitta pra ver o que ela falava sobre isso. E aí uma jornalista fez uma pergunta pra ela, perguntando: Anitta, você fala que você tem uma carreira estourada, né? Internacional, nos 13 países que você foi, mas na Argentina, por exemplo, você fez show no ginásio de esporte que pertence a uma escola, Evita Perón, que cabia ali 830 pessoas. E a Anitta diz: minha turnê Funk Experience é pra ser bem intimista, lugarzinho fechado, sabe? A Anitta, ela é muito marqueteira, né? Ela inventou essa história de carreira internacional aí pra valorizar o passe dela aqui no Brasil, minha gente, sabe? Pra valorizar o cachê que ela recebe de publicidade, porque lá fora ninguém conhece ela. Acontece, minha gente, que a Anitta, ela veio de uma família humilde, de origem humilde. Ela morava na comunidade de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, e essa era a casinha que a Anitona morava quando ela ainda era uma criancinha e uma adolescente muito sapeca. Pouca gente sabe, minha gente, é que embora a Anitta hoje tenha casa em Miami, tenha casa no Rio de Janeiro e tenha casa em São Paulo, diga-se de passagem que são todas mansões, a avó da Anitta, minha gente, ainda vive nessa casinha bem humilde em Honório Gurgel. Minha gente, o Nego do Borel, vocês conhecem aquele cara que cantava funk e hoje só vive apanhando pra tudo quanto é lado? O bicho apanha no ringue, apanha em restaurante, apanha no passa repassa, apanha em tudo quanto é canto, né, coitadinho? O Nego do Borel também, minha gente, foi muito pobrinho, coitado. Ele nasceu no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, junto com a sua mamãezinha, e morava num barraco na comunidade, minha gente. Na época, ele era todo feioso, escangaiado, com a boca cheia de pereba,
os dentes tudo faltando, um dente que tá todo em desarmonia, tretando com o outro que tava dos lados, disputando um espaço naquela boca, né, minha gente? Só que aí o Nego do Borel venceu na vida através dos seus funks maravilhosos. E aí, o Nego do Borel se mudou da comunidade, minha gente, e foi morar numa mansão na área da Zona Sul do Rio de Janeiro. O Nego do Borel hoje em dia também tá em baixa na carreira, sabe, minha gente? Mas como ele lutou, ganhou uma boa grana lutando, e ele também tava indo pra Dubai, diz que lá tem umas coisas, sabe, que faz com o shake, né? Que eles gostam de brasileiro, não vou entrar em detalhes com vocês, porque senão meu vídeo vai cair. Mas é umas coisas bem perigosas, bem cebosas assim, sabe, minha gente? Mas ele ainda tá com um dinheirinho, com uma moedinha, né? Depois de todas as polêmicas que ele fez, que ele estragou a carreira. Mas o Nego do Borel morava nessa casinha, bem humilde. A próxima é a Cláudia Milk. Cláudia Milk é aquela cantora que diz que não pode tirar foto com fã que não paga. Pra tirar foto com o fã tem que fazer parte do fandom. Uma plataforma onde as pessoas, minha gente, pagam uma mensalidade pra quando encontrar com a Cláudia Leite na rua. Cláudia, vem tirar foto comigo que eu tô pagando. Ai, que palhaçada isso, né, minha gente? E tem gente que se presta esses papel ainda, pelo amor de Deus, né? A Cláudia Leite, minha gente, pouca gente sabe que ela nasceu no Rio de Janeiro e se mudou ainda criança para Salvador, na Bahia. E ela morava nessa casinha simples na Bahia, minha gente. E a outra que também parece que esqueceu de todas as suas origens pobres. Hoje, Cláudia Leite mora em Miami, nos Estados Unidos, mas também tem uma mansão no Rio de Janeiro e uma na capital paulista. Bem diferente dos tempos em que ela era pobrinha e tinha piolho na cabeça. Agora a gente vai falar da barraqueira mais fumeira do Brasil, Luanona Piovani, a mulher que adora um barraco e hoje só é conhecida por isso, pelos barracos que ela arruma. A Luana, minha gente, ela era uma criancinha que cresceu lá em Jabuticabal, no interior de São Paulo, e morava numa casa simples. Embora ela sempre gosta de frisar que a família dela nunca foi pobre, que ela era classe média. Ela sempre fala isso, não sei qual é a importância dessa informação. Mas aí a Luana Piovani venceu na vida, sabe, minha gente? Foi muito teste do sofá, foi muita novelinha da Globo, né? E ficou famosa. Depois, ela se mudou por uma mansão no Rio de Janeiro. E hoje, Luana Piovani mora em Portugal, pois ela disse que o Brasil não tem segurança, não tem saneamento, não tem governo, não tem nada. E ela mora lá em Portugal. E hoje ela vive só de treta, arrumando confusão em Portugal e arrumando confusão aqui e queimando uma erva pra poder esquecer dos problemas. Eu acho que ela tá queimando pouco, viu? Ou não é da boa essa não, porque ela vive nervosa, estressada, arrumando confusão com todo mundo. A próxima, minha gente, é a ex-atriz de filminhos com criança, apresentadora e hoje a nova Cornélia do Brasil, Xuca Beleléu. A Xuca, minha gente, pra quem não sabe, agora ela tá com um parzinho de chifrinho na cabeça, né? Que o Juno, seu marido, tava dando em cima da mulher do bombeiro da Eliana, minha gente, no Instagram. Ele mandava mensagem: oi linda, você tá tão sexy com essa roupa. Olha, você tá maravilhosa. E aí, minha gente, ele deixava vários recadinhos no Instagram dela. Ela postava uma foto com uma roupinha curtinha e mandava um foguinho, sabe? Foguinho quer dizer que tá queimando, sabe? Com o Braulio pegando fogo. Acho que a Xuca não tá comparecendo, né? Aí o bombeiro pegou e viu as conversas da mulher dele. Ela foi mostrar pra ele, falou: tô me sentindo intimidada com esse Juno. Esse velho tá dando em cima de mim, tá me secando nas redes sociais. Tudo que eu posto ele comenta. Aí fica colocando como se eu fosse uma garota de divertimento. E o bombeiro explanou tudo, minha gente. Xuca até agora, ó, não deu nada de declaração. Mas eu acho que eles têm relacionamento aberto, né? Porque da turma do sebo tá na moda isso agora. Eu acho que é assim, por isso que a Xuca não ligou, né? Mas a Xuca passou a sua infância em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Tudo isso antes da fama e antes dela conhecer Marlene Matos e as duas viverem uma linda história de amor. Mas a Xuca, minha gente, viveu nessa casinha humilde em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, né? Ela passou boa parte da sua infância lá, até que ela se mudou para Bento Ribeiro, também no Rio Grande do Sul. A Xuca, minha gente, depois que ela ficou famosa, ela vendeu a casinha e essa casa, depois de muitos anos, no ano de 2002, foi comprada, minha gente, pela Prefeitura de Santa Rosa, foi tombada como patrimônio histórico e ela foi totalmente restaurada. E hoje ela é aberta para visitação. Todo mundo que quiser visitar a casa da Xuca lá,
tá aberta lá todos os dias. Lembrando que a Xuxa teve várias mansões na época da riqueza, né? Ela teve a Casa Rosa, que hoje essa mansão rosa dela, tá totalmente abandonada. Ela vendeu, uma pessoa comprou, mas disse que ele escutava uns barulhos perturbador lá dentro, sabe? Não sei o que a Xuxa fez lá, fez algum ritual, sabe? Vou amaldiçoar a casa! Sei lá, mais ou menos assim. E aí, minha gente, essa casa hoje tá totalmente abandonada, cheio de mato, as traças jogadas lá. Uma mansão caríssima, viu? Xuxa hoje, minha gente, tá morando numa mansão um pouco mais modesta em São Paulo, porque ela disse que depois que a Sasha casou com o molequinho lá, sabe? Ela falou que não queria uma casa muito grande só pra ela, pra cadelinha dela, porque o Juno não mora com a Xuxa, né? O Juno fica alguns dias com ela, mas ele mora em São Paulo, porque ele trabalha no SBT, né? Aí não dá pra ele ficar todo dia com a Xuxa, então fica ela e a cadela sozinha em casa. Coitada da cadela, né? A próxima dessa lista, minha gente, é a apresentadora e atriz Fernanda Lima. A Fernanda Lima, tem um nariz meio assim, né, ó. Tá sempre assim, meio com carinha de quem não gostou, né? Metido, snob. Enquanto isso, o marido dela, o Rodrigo Hilbert, ele é mó humildão. O cara faz tudo, o cara constrói casa, o cara faz comida, o cara faz crochê, o cara dá banho em cachorro, o cara castra porco, o cara faz tudo, minha gente. Você vê aquele programa que ele tem lá, Receita de Família? Ele vai lá e cozinha. Ele tá lá cozinhando, minha gente, aqueles frangos cebosos dele lá, e ele pega, passa a mão no saco, passa a mão no frango de novo, depois enxuga o nariz, limpa o suor, mexe com o frango e põe a farofa junto. É uma loucura aquele programa, mas ele é humildão, ele é simples. Mas a Fernanda tá sempre assim, ó. Sempre. Parece que tá com meia dúzia de limão azedo na boca, sabe? E a Fernanda Lima também, minha gente, veio lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Morava numa casa bem simplesinha, que não tinha nem reboco a casa dela, minha gente. E hoje eles moram numa mansão em Portugal, pois Fernanda Lima disse que o Brasil não tem segurança, o Brasil não tem infraestrutura e o Brasil não é um lugar bom para se viver. Engraçado, né? Participou tanto da campanha política aqui no Brasil, depois vazou fora, né? Achei errado isso, acho bem errado isso. E a gente, a MC Kátia, mais conhecida como MC Ludmilla. A Ludmilla também, minha gente, veio de Duque de Caxias, numa comunidade lá no Rio de Janeiro, né? E ela vivia numa casa bem simples. Inclusive o Tucano Huck foi visitar a casa dela tempos atrás e mostrou algumas particularidades da casa e da vida simples onde ela levava com sua mamãe Silvana. Só que aí o tempo foi passando, né, minha gente? Ela começou a cantar, começou a rebolar o bumbum, né? Começou a fazer música pra erva, né? E aí ela ficou milionária. E hoje ela vive numa mansão, num condomínio fechado. Inclusive tem outra fofoca a respeito disso. Todos os moradores do condomínio já fizeram 3 abaixo-assinados para mandar a Ludmilla vazar de lá. Porque diz que eles não aguentam mais as festas que ela faz. Diz que sempre quando ela tem um show grande no Rio de Janeiro, ela leva todos os amigos pra mansão dela e diz que é uma coisa horrorosa. Diz que é povo bêbado, é funk tocando no último volume. Diz que a piscina dela fica no alto e dá pra todo mundo ver de longe, minha gente. Aí diz que é o Pablo Vittar com uma carcinha tochada, minha gente, com os ovos de fora lá rebolando na piscina. É o Pedro Sampaio falando com aquele megafone, com aquela voz que parece o caminhão da melancia. É aquela coisa horrorosa, minha gente. É aquelas coisas que tem tudo, o Huawei que tem tudo e todo mundo pegando todo mundo, sabe? Parecendo cachorro no circo, aquela cadela. Você já viu cadela no circo, tudo que monte de cachorro atrás? Diz que é mais ou menos isso. E o pessoal disse que não tava aguentando mais, minha gente. E aí no último boletim de ocorrência que eles abriram contra a Ludmilla, a Ludmilla no outro dia distribuiu rosas para todos os condôminos pedindo perdão. Mas daí na semana seguinte, tora a festa de novo, tora Pablo Vittar rebolando de novo. Deve ser difícil, né? E os moradores disseram que ela venceu na vida, ela se tornou rica financeiramente, mas é pobre de espírito e isso não mudará jamais. Profundo isso, né? O Neymar, minha gente, ele nasceu em Praia Grande, lá na Baixada Santista de São Paulo. E o Neymar, minha gente, ele também vivia com seu papai, com sua mamãe Nadine e com sua irmã Rafaela photoshopada, numa casinha bem simples, num bairro bem humilde. Dizem inclusive que o bairro na época, minha gente, quando ele era criança, era bem boca quente, sabe? Só que o Neymar tinha um talento no pé. Ele resolveu jogar futebol para tirar a família dele da miséria. E ele disse que esse foi um juramento que ele fez ainda quando criança.
Hoje Neymar coleciona diversas mansões, como em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Ele tem mansão na Espanha, ele tem mansão, minha gente, em Orlando, nos Estados Unidos. O homem tá riquíssimo, bilionário, tem mansão pra tudo quanto é lado, é riquíssimo. Mas o Neymar ajuda muita gente com seu instituto. Inclusive, minha gente, ele fez uma doação pro Rio Grande do Sul de mais de 26 milhões de reais, fora os avião lotado de mantimento que ele já tinha mandado. Enquanto isso, tem alguns artistas que é lá do Sul, né, Xuca, que nasceu no Rio Grande do Sul, né, Fernanda Lima, que não doaram nada, minha gente, nada. Cebosos, gente cebosa, nojenta. E o Neymar ajudou muita gente. Hoje ele tá cheio de polêmica, porque o menino Ney, minha gente, já é o adulto Ney, mas ele ainda não entendeu isso, porque ele tem uma alma de molecão. Vai ter um monte de gente aqui nos comentários, ai, tá defendendo o Neymar. Não tô defendendo ninguém, não tô passando pano pra ninguém. Deixa de ser cebosa, que tem uma mulher aqui que toda vez que eu falo do Neymar, você passa pano pra Neymar. Para de ser besta, mulher, vá lavar um tanque de roupa. Bom, minha gente, de todos esses, vocês acham que é a mais precária? A piorzinha. Minha gente, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim e pelo canal na semana passada. O canal atingiu índices maravilhosos, minha gente. Eu espero que essa semana se repita. Todo tem trabalho pra fazer, então não sei que dia que eu vou soltar ele. Mas tá imperdível, vocês vão ver que é coisa fina. Bom, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu quero deixar o meu beijo, o meu carinho pra todo mundo. Dizer que eu amo tanto vocês, mas vocês não têm noção. Meu beijo, até mais, até amanhã. Tchau, tchau.